Olá, olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Vitória Cavalcante e hoje estou aqui com a Andressa e a Cananda. E você está ouvindo Arial Podcast. Nós três somos estudantes do curso de Bacharelado em Design da Universidade Selma, Campus Renascença, e hoje vamos ter uma conversa muito interessante sobre arte e design. Afinal, o que é arte? O que é design? Design é arte? Arte é design? E tem sempre aquela velha pergunta: precisa saber desenhar para fazer design? E aí, meninas, vocês que entraram agora no curso de design, assim como eu, vocês sabem desenhar? Eu mesma não sei desenhar. Se eu desenho um boneco palito, ainda sai feio. E você, Cananda? Sim, eu amo desenhar. Eu adoro criar personagens, principalmente no estilo mangá. Mas e aí, voltando à pergunta, precisa saber desenhar mesmo? Não precisa necessariamente saber desenhar, porque o designer não é um artista. O mais importante é ele conseguir comunicar suas ideias e ele pode usar do desenho como ferramenta para isso. Sim, porque é fato que tem muita gente que é fera no desenho e decide fazer design, mas não é um pré-requisito. Tipo, tudo bem fazer design e não saber muito sobre desenho. Até porque design é sobre encontrar soluções e desenho é representar-o graficamente. Saber desenhar entra aí mais como um diferencial enquanto profissional. Assim como também tem outras habilidades que não são o desenho, como por exemplo, saber mexer nos softwares, que podem ser o teu diferencial enquanto profissional de design. Até porque a figura do designer surgiu, de modo propriamente dito, lá na Revolução Industrial. Claro que antes já existiam os conceitos e as práticas do design, mas esses eram exercidos por outros profissionais. Já com a Revolução Industrial, teve a necessidade de se ter um modo de projetar as coisas dentro de padrões da indústria, que pudessem ser tanto reproduzidos de forma seriada quanto padronizada e em grande escala. Tanto é que a pessoa que fazia a faculdade de design, ela não fazia com esse nome. Ele era antes chamado aqui no Brasil de desenho industrial. Então, a pessoa, ela se formava em desenho industrial. E a gente chega aqui num ponto da conversa que eu quero muito entrar. Por exemplo, uma peça de design, ela pode conter elementos artísticos, não é verdade? Sim, é verdade. E pode até mesmo ser considerada uma obra de arte. E uma obra de arte, ela pode ser uma peça de design. Exatamente. Nada impede que um designer seja um artista ou que um artista seja um designer. Não tem uma regra absoluta ou uma delimitação. Daqui para cá é arte, daqui para lá é design. Não existe uma caixa fechada para cada área. Existem alguns pontos que diferenciam uma coisa da outra, mas também existem diversos outros pontos semelhantes, onde uma coisa vai interagir e até se misturar com a outra. Um bom exemplo que a gente pode trazer aqui para analisar e que eu particularmente acho fascinante é o trabalho de um artista chamado Andy Warhol. Andy Warhol foi um dos artistas mais influentes do século XX, pintor, cineasta e um dos fundadores e maior representante da pop art. A pop art foi um movimento artístico que buscava ironizar a vida cotidiana, materialista e consumista das pessoas. Era uma resposta para todo aquele contexto de industrialização e também cultura de massa. Muitos dos artistas desse movimento, eles se inspiraram no dadaísmo. E esses dois movimentos, tanto a pop art quanto o dadaísmo, tem essa proposta meio contraditória, problemática e meio paradoxal. A gente pode observar a mesclagem do design e a arte em algumas obras do movimento dadaísta. O principal nome do dadaísmo é o do icônico Marcel Duchamp. Ele trouxe uma peça do design para sua obra-fonte, uma peça que antes era apenas um objeto seguindo a sua função, se tornou arte, porque através dela o artista ele comunicou uma ideia, que é uma característica da arte. Para quem não conhece ou não lembra, a obra-fonte que Cananda falou é basicamente um urinol, que ele foi deslocado do contexto de objeto utilitário e foi colocado como obra de arte em um museu. As pessoas elas olharam e falaram, como assim? Isso não é arte.
E é justamente isso. O objetivo era meio que chocar o público e a crítica e fazer uma reflexão do que é arte e do que não é arte. O que merece ser colocado no museu e o que não merece ser colocado no museu. Exatamente. Para os dadaístas, de uma forma geral, a ideia de uma arte pura, ou seja, uma arte voltada para a apresentação e para a contemplação do belo, não fazia mais sentido. Ainda mais diante do contexto de todos os horrores que aconteceram na Primeira Guerra Mundial. O interessante é que o Andy Warhol ele teve um início de carreira na área do design. Ele fez faculdade de design e quando concluiu a faculdade ele se mudou para Nova York e começou a trabalhar como ilustrador para revistas importantes, fazendo anúncios publicitários e displays para vitrines e lojas. Inclusive, ele se destacou bastante e ganhou vários prêmios. E aí, só depois que ele vai entrar nas artes plásticas propriamente ditas. Ele vai utilizar desses conhecimentos dele no design dentro das obras dele. E as obras que ele criava tinham as características de serem imagens facilmente reproduzíveis, que é uma característica do design industrial. Fazer coisas para serem reproduzidas de forma seriada e em larga escala. Uma técnica que ele utilizava muito era a da serigrafia. Ele fazia retratos de celebridades usando essa técnica que permitia, a partir de fotografias, reproduzir imagens em série com variação de cores. Elvis Presley, Mona Lisa, Marilyn Monroe e Che Guevara. E é muito legal ver como ele se apropriava de peças do design para criar as obras de arte dele. Ele promove assim uma mudança na significação dos objetos utilitários e leva esse universo do design para o universo artístico. Isso cria ao mesmo tempo um reconhecimento e um estranhamento, já que as imagens dos produtos que eram tão familiares das pessoas, elas estavam sendo deslocadas do seu contexto original. Uma das obras mais famosas é das 32 latas de sopa Campbell, mas também tem outras como as garrafas de Coca-Cola e as caixas de sabão Brillo. Enquanto o objeto comum ele serve a finalidades práticas, o objeto de arte está carregado de significado, de ideias, e para interpretar é preciso recorrer a uma série de ocorrências culturais e biográficas. Tem uma frase de Andy Warhol que ele fala: "Um dia todos terão direito a 15 minutos de fama". E essa frase icônica já criticava esse endeusamento de pessoas famosas e o culto às celebridades instantâneas. Ele fazia uma crítica também às pessoas que não estavam interessadas nas obras de arte, mas sim nas assinaturas que elas tinham, no status dos artistas, que era justamente para simplesmente exibir para os amigos. Ah, olha só, eu tenho um Picasso. Isso é estranho, não sai. O nome dele também não ajudou muito, mas ficou engraçado. Inclusive, para quem tiver interesse, tem até uma série na Netflix chamada Diários de Andy Warhol. Ela foi inspirada no Diário do Artista, publicado em 89, 2 anos depois da morte de Andy. A produção é dividida em 6 partes que revelam detalhes íntimos de sua vida pessoal, que, por muitos anos, ficaram escondidas por trás da máscara que o próprio artista criou. Tudo isso que a gente falou me lembra também um outro artista. Um artista assim meio polêmico. Só um pouco polêmico. Só um pouquinho de nada. Só um pouquinho. A arte dele acaba sendo meio criticada pelos artistas e pela elite, mas ela é bem recebida e abraçada pelas massas. Outra dica para vocês adivinharem: ele é brasileiro e nordestino. E aí, já descobriram de quem eu tô falando? Romero Brito é um pintor, escultor e serigrafista brasileiro. Nasceu em Pernambuco, Ceará, e desde os anos 80 ele reside em Miami, nos Estados Unidos, onde consolidou internacionalmente a sua carreira. Ele também é um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades e também é conhecido mundialmente por ter um estilo de arte otimista e alegre. A obra de Romero Brito recebeu influência da pop art, movimento que a gente falou anteriormente. Tem cores fortes e vibrantes e contornos pretos que demarcam seus desenhos. Ele utiliza muito das formas geométricas em seus quadros, o que reflete o estilo do movimento cubista, onde as figuras se misturam em um só plano. Um artista polêmico, diga-se de passagem. Não sei se vocês lembram daquele caso da mulher que quebrou a obra dele. Por favor,
minuto de silêncio para a obra destruída. Esse caso, que foi tão repercutido, aconteceu em 2017 e, segundo a mulher dona do restaurante, Madeline Sanches, o artista teria ido ao restaurante dela, pedido desconto de $8 e, mesmo após ser bem recebido, tratou mal os funcionários na frente dos amigos. Ele ainda publicou uma nota no Instagram dizendo o seguinte: todos podem ver que eu fui vítima de uma pessoa que foi a uma de minhas galerias de arte e quebrou uma escultura que havia ganhado. Muito vítima, né? Teve um outro caso em 2015 que eu lembro que assim não é diretamente relacionado à pessoa do Romero Brito, mas também foi muito repercutido, que é o caso da VTube. Um dos cadernos que eu mais gostei foi esse, que é do Picasso. Tá vendo? Eu amo essa pintura, eu acho muito, eu acho muito diferente, acho que poucas pessoas comprariam esse caderno. O Romero Brito, ele é famoso por ser o artista plástico brasileiro mais licenciado. As suas obras, elas podem ser encontradas em produtos vendidos em lojas situadas em várias partes do mundo, como, por exemplo, no aeroporto de Miami. E entre os principais produtos licenciados e que estampam as obras de arte de Romero Brito, encontram-se camisetas, chinelos, canecas, bolsas, canetas, cadernos, itens de decoração e etc. Ele é muito criticado por ter uma visão muito mercadológica da arte, para a venda e para o consumo, por licenciar sua arte em vários produtos. Falam que ele não tem criatividade porque é repetitivo e sempre faz os mesmos padrões, só faz aquilo. É quase uma identidade visual. A gente procura na internet as obras dele e não sabe dizer se foi ele mesmo que fez ou se foi outra pessoa, ou se é uma releitura. É uma figurinha muito carimbada. Tem um autor chamado Walter Benjamin, e no livro dele, A Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica, ele fala como esses sistemas de reprodução acabam atrofiando aquilo que ele chama de aura da obra de arte. A aura é meio que a unicidade e a autenticidade dessas obras. De um lado, a gente tem uma grande parte da elite intelectual que diz que os quadros, desenhos e pôsteres e esculturas dele são uma farsa, porque não é arte, que não é nada, que é apenas um cara que faz impressões, pinta num aplicativo qualquer e vende por alguns milhares de dólares. Ele ainda diz: toda vez que falam mal de mim e do meu trabalho, eu vendo mais. O ódio, portanto, pode ser benéfico ao artista. As pessoas fora da elite intelectual consomem a arte de Brito. Fazem fila na galeria do artista, colocam quadros pendurados na sala de casa, esculturas. Essas pessoas, sem dúvidas, acham que o que possuem em suas mãos é arte. Devem ter orgulho da peça, de exibi-la em sua sala de estar. Aí falam que Romero Brito é arte de pobre. É porque dizem que todo pobre que se preze tem ou já teve alguma coisa do Romero Brito em casa. E aí, vocês já tiveram alguma coisa? Eu provavelmente já tive, sim, alguma coisa do Romero Brito. Não que eu me lembre. Você está sendo pobre errado, Andressa. Eu tenho um fucking quebra-cabeça de 5.000 peças na minha sala, montado com a obra do Romero Brito. Então, é isso. Pierre Bourdieu explica um pouco desse processo no livro A Distinção. Muitas vezes o gosto é percebido como uma qualidade inata de cada indivíduo, mas ele fala que o gosto, seja nas suas manifestações artísticas ou cotidianas, como a música, decoração, roupas, livros e tal, passa longe de ser algo totalmente individualista. Ele fala que a variedade de gostos e de hábitos é profundamente marcada pela trajetória social dos indivíduos, que é um processo educativo encabeçado pela família e pela escola, das práticas e dos valores culturais. Isso reflete um pouco na aceitação da arte do Romero pelas massas. Tudo tem um contexto. Eu não gosto do Romero Brito, mas também não é legal ficar julgando as pessoas que gostam, se sentindo superior e culto. O fato dele ser um bom vendedor de sua arte não torna um mau artista. E de maneira alguma te dá poderes para dizer que não é arte. Assim como não temos o direito de dizer que funk e sertanejo não é música, ou que Marvel não é cinema, ou que autoajuda não é literatura. É isso, galera. Queria mandar um beijo e agradecer a professora Carol, que sugeriu fazer esse podcast em uma das disciplinas dela, e obrigada, meninas, por estarem aqui.
As referências com o nome dos livros e das séries que foram citados durante o episódio vão estar na descrição do episódio lá no Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima!